Sejam bem-vindas a mais um episódio neste podcast hoje com uma convidada mega especial, a Romina, que eu sinto que ela anda no mundo de toda a gente, mas não, mas não é tipo aquela figura que aparece à frente, mas ela está sempre lá. É quase aquela omnipresença. A Romina eu sinto está em todo lado, mas sem estar bem em todo lado. Muito Então, bom. não sei como é que tu te sentes em relação a isto, mas é o que eu sinto. Eu sinto que tu és aquela. Estás sempre lá. Estás sempre lá. E, Olha, e e por então, acaso nunca tinha ouvido uma descrição tão omnipresente, não, nunca tinha, mas faz sentido e percebo o que dizes. Sim. pronto, para mim é o que eu sinto. Tu na minha vida é assim, é aquela omnipresença. Eu posso não estar a chamar por ti, mas tu vais chegar a mim, de alguma forma. E eu adoro mesmo a tua energia e por isso senti que hum, a tua energia precisava de forma e de voz, não sei. Senti, gritou em mim, chama a Romina para aqui e eu só chamei e fico mega grata que tenhas aceite. Olha, amava que te apresentasses um bocadinho. O que é? Uau. Porque para mim tu és esta omnipresença, não é? Estás em todo lado. Então, quem és tu na tua voz? Olha, antes de mais, obrigada pelo convite. Foi assim algo mega inesperado, no final de um dia de trabalho. A última coisa que eu imaginava receber mensagem de uma aluna. Era este convite e é mesmo uma honra estar aqui. E quem é. Eu percebo essa tua descrição da omnipresença porque no fundo, a cada dia que passa e a cada experiência, em cada contexto que eu vou surgindo na vida das pessoas, é um bocadinho isso. Ninguém, não é de uma forma. Muito, sei lá, nem planeada, nem pensada, mas naturalmente vou surgindo assim na vida das pessoas e muito rapidamente sinto que também vou tendo algum impacto na vida delas. E às vezes nem elas próprias sabem muito bem descrever como nem porquê, mas a verdade é que eu própria começo a assistir a esses movimentos e a essas coisas a acontecerem na vida das pessoas e assim a maior satisfação que me dá porque há tempos um amigo meu disse-me algo que eu também acredito muito, que é vimos todos cá com uma missão, ou com um dom, ou que queiramos chamar, e, e é algo que eu tenho vindo a pensar ao longo dos tempos, apesar de que é algo que não vem da mente, não é? É algo que vem da intuição e que tu sentes, chegas a um determinado ponto e percebes, ok, foi isto que eu vim cá fazer ao mundo. E cada vez mais sinto que o meu papel vai passar muito ainda sem formato, sem forma, sem qualquer plano traçado nesse sentido. Mas acho que é um bocadinho isso de fazer abanar a vida das pessoas. Pôr as pessoas a. A tua imagem parou, não sei se me estás a ouvir. Alô? Ei, eu estou aqui. Estamos mesmo em Mercúrio retrógrado. Câmara que hoje não. Afinal, A Câmara decidiu que hoje não está com vontade. Já ok. está. E então é isso, acho que de alguma forma, assim, muito resumido, acho que o que eu venho fazer à vida das pessoas é abanar com a vida delas, é fazê-las questionar. Será que eu posso, será que pode ser mais do que isto? Será que pode ser melhor do que isto? Será que eu quero estar a viver ao lado desta pessoa? E, portanto, eu sei que a minha presença,
não passa indiferente e também já senti, e é todo um trabalho, também tem sido todo um trabalho de libertação de, de saber que estou a desagradar, saber que estou a incomodar. Uhum. Hum, É todo um trabalho mesmo. sim, mas acho que quando tu consegues estar na situação e depois fazer o processo de sair dali e de estar em paz com esse ter desagradado, é assim mais um degrauzinho que sobes na tua escada. Então, Sim. é isso. Isto não disse assim muito nada em concreto, Então, e mas o que é que tu amas fazer? O que é que te apaixona mais na vida? Independentemente da tua missão, porque uhum, sinto que ainda não és a empreendedora assumida, apesar de eu sentir que tens alma de totalmente empreendedora, tendo em conta também a tua história de vida e o teu arregaçar mangas, é muito estilo empreendedora, não, não é trabalhadora das 9 às 5, óbvio. sim. E então, o que é que tu amas fazer? Fala, dá-me a conhecer um bocadinho sobre ti, mais do que a Então, tua missão. olha, eu sou assim uma apaixonada pelo corpo em movimento, por tudo o que seja desportos integrados na natureza. Eu e a natureza, eu e pés descalços no meio da natureza, e com o corpo em movimento e em cenários de desafio, de superação, integrando estas componentes todas é assim o meu habitat. Portanto, eu se tenho um dia livre, não consigo imaginar. Claro que preciso muito dos meus momentos quietos e isso também foi assim. Foi nesses lugares em que eu tive assim encontros inesperados, com lugares bem escuros, mas que claramente são fundamentais e necessários. Mas eu sou assim uma macaquinha que não consigo estar parada aí com o corpo. A minha energia precisa muito de ser libertada, também tem muito a ver com o meu perfil. E é isso. Então, desportos mergulhados na natureza e conversas de alma, juntar então estas componentes todas, conversas com profundidade nesses contextos, é assim a cereja no topo do bolo. Que temas tu mais gostas de falar nessas conversas profundas? Fiquei super interessada. Olha, acho que é sobretudo tudo que todo o tipo de temas que eu sinta que de alguma forma esteja a fazer as pessoas questionar o óbvio, sabes? Questionar o piloto automático, porque acho que foi assim um trabalho tão profundo nos últimos anos que eu tive que fazer, que é quase que gritante querer levar isto, querer que de alguma forma isto toque e ressoe na vida das outras pessoas e quase que me sufoca quando assisto, e depois eu sinto que sou super sensível, então eu conheço alguém e rapidamente consigo ler nos olhos, Sim, sim, na sim, sim, expressão, sim, sim, se sim. aquela pessoa a sua energia está completamente apagada e ela não está no seu potencial, e então, e às vezes isso também podes facilmente cair na ratoeira de querer ir para o lugar da salvadora e achar Yeah, que podes sim. salvar a vida de alguém, então é assim sempre. É aquela expressão que eu já usei contigo há tempos, que é a vida já não me apanha na curva, então é saber em que lugar é que estás em cada momento, para trazer isso de alguma forma, trazer as pessoas, esses temas são para perceber também, perceber a mente humana, como é que nós funcionamos, e trazer este nível de consciência tem sido, e é engraçado, tem sido super interessante porque tu, à partida, costumas ter mais tendência a trazer este tipo de temas com pessoas que já sabes que estão receptivas a isso, mas têm surgido contextos completamente inesperados e com pessoas que claramente não estão despertos para algum tipo de conversas
em que tu, se souberes sutilmente introduzi-los, tu sentes que ficou ali a semente de alguma forma, sabes? E isso é muito inspirador. Isso é mesmo a base das relações humanas, não é? Porque nós temos muito esta ideia, e hoje em dia acho que é muito forte, de querer impactar toda a gente ou querer Uhum. impactar muita gente. E às vezes saímos um bocadinho da simplicidade de tocar uma pessoa mesmo de uma forma super simples e às vezes muito pouco profunda, não é? Quando são até desconhecidos, como estavas a dizer. Às vezes nós nem sabemos se chegamos lá, se conseguimos chegar à mensagem, mas trazemos aquela satisfação de eu sinto que cumpri aqui o meu papel, Uhum. sinto que cumpri aqui que eu vim aqui falar e o que eu vim transmitir, e isso é incrível. Sim, porque a mensagem, no fundo, é na medida da receptividade de cada um, não é? E do Exatamente. nível de preparação de cada um, porque tu podes, para ti, podes não ter ido ao nível de profundidade que tu estás habituado e que estás disposto a, mas no fundo, naquela pessoa foi até onde tinha que ir para soar campanhas, porque senão também, às vezes, se for mais a fundo do que isso, tem o efeito reverso, não Sim, é? sim, há o efeito de se calhar a pessoa desligar. Eu percebo isso em mim, quando começa a ser demais informação do que o que eu estou aberta a receber, Exatamente. tenho a tendência para desligar ou então precisar de me abstrair, exatamente porque não estou preparada para levar toda a informação, que às vezes é bastante, e sim, de alguma forma é a forma da pessoa se proteger, abrir logo de tudo. Uau, Tenho. adoro. E estava a ver se eu sentia de falar. Tu falaste falaste que eras super sensível a ler as pessoas nos seus momentos de fase de vida, e isso foi sempre assim para ti. Como é que tu leste a ti mesmo as tuas fases? Como é que tu te lês a ti nessas fases? Uau, pois isso é aquela pergunta assim traiçoeira, porque efetivamente não, porque é engraçado que nós para os outros estamos sempre mega apurados, Diz-se, né? diz-se que o que nós somos melhor para os outros é o que somos pior para nós. Daí a minha pergunta. Exatamente. Não, aliás, e não é por acaso que isto tenha vindo de uma forma tão gritante nos últimos tempos, porque que eu tive que aprender a ler-me, né? Aquilo que eu via nos outros, tive que aprender a ler-me e a perceber que não estava a fazer nada em relação a isso da forma mais dolorosa, que foi com a chegada de um filho, né? Que te obriga quer dizer, eu diria que te obriga, quer queiras, quer não, mas também assisto a muitas situações em que, mesmo com a chegada dos filhos, que é um momento pá, mais transformador e doloroso na mesma medida que é maravilhoso, eu sinto que é o derradeiro convite a esse nível de consciência e de transformação, embora nem sempre aconteça, mas no meu caso foi isso, foi o. É como se antes de ter sido mãe, eu estava-me a preparar para algo muito transformador que vinha aí. Ou seja, comecei a dar pequeninos passos nesta autodescoberta, todos estes processos de cura e perceber o que é quem eu era realmente. Mas assim que sou mãe, vem assim, eu descrevo, eu não vejo isto de outra forma, e eu descrevo isto mesmo como um tsunami que entrou assim pela minha casa e eu fui, não havia surf, não havia nadadora que me salvasse, porque eu fui literalmente engolida e estive ali debaixo da onda, debaixo da água, assim uns 2 aninhos faço, sabes? Capacidade de respiração, de suster a respiração.
foi assim mesmo. Engraçado que eu É, tenho descrito assim este ano, tipo, desde que começou o ano 2026, que eu sinto-me. Ou sim, sinto-me a surfar a onda, tipo, super lá em cima, alta vibe, ou então de repente já me sinto, estás tipo, aos trambolhões. engolida e embrulhada. Por isso, sim, percebo exatamente. E para Pá, mim, por isso, o imagino. pós-parto foi mais um, para mim foi mais a imagem de um furacão, não tanto o tsunami, mas mais um Uhum, furacão. Mas sim, faz-me todo sentido. sim, e por isso é que eu cada vez mais estou apaixonada pelo surf, porque é assim a maior metáfora para a vida, sabes? Em todos os aspectos de frustração, de seres engolida, de andares aos trambolhões, de não dares isso como dado adquirido, como ok, acabou aqui a surfada e eu estou. E já não dá mais, é ok depois do trambolhão e olhar para trás e voltar a tentar, então Ahm, e não veres o caminho desenrolar-se à tua frente, sabes? Não vês a evolução, não vês um processo Sim, claro pois, de evolução. É quando estás muito. na onda, não vês mais nada do que aquele momento, não é? Nem Sim, consegues ter e mesmo percepção da onda, não é? tudo, e mesmo o teu próprio processo de evolução, ou seja, é um desporto em que hum, tu nem sequer consegues te aperceber em que nível é que já estás, em que nível de evolução é que já estás, e para além de ser muito lento. Então é mesmo um convite a confiar, sabes? Ok, eu acredito nisto e ir e dar-te tudo de ti e então, pronto, isto voltando ao tsunami, de que foi a maternidade e acho que foi aí o derradeiro momento em que eu senti que, ok, hum, chegou o momento em que eu fui mãe e eu digo isto já sem qualquer peso de culpa, porque foi isso que me permitiu chegar onde estou hoje, que é só queria fugir e desaparecer no momento em que fui mãe. E que era a coisa que eu mais desejava e desejei durante muitos anos, que também me fez ver porquê, não é? Mais uma vez eu queria ser mãe para fugir das rédeas da minha própria vida. Queria continuar a ser a cuidadora, a mãe, que já tinha sido de outras pessoas, de outros familiares, e no fundo era dar continuidade ao papel que assumi desde criança, na verdade. E então, quando chega um ser em que realmente depende de ti e tu não podes fugir, agora sim, não podias fugir, e te das conta disso, que isso foi o mais aterrador, né? Que é que te das-te conta disso, que não podes fugir, mas que também não queres mais estar no lugar em que estavas. Então né? É fazer tudo ao mesmo tempo e de repente tornas-te malabarista, já não tornas, já deixas de ser surfista e passas a ser malabarista, porque de repente só tens que começar o teu caminho de descoberta enquanto estás em quase depressão pós-parto. Adoro, porque é mesmo isso. É mesmo. É, é, e eu acho que por isso é que cada vez mais acredito que é na maior dor em que tu dás o maior salto quântico. Não tens hipótese. Porque dás de caras com lados muito escuros, com sombras muito pesadas e acho que também deves passar por isso, que é num próprio dia estás a bater ali com uma sombra tua e completamente destroçada e as lágrimas a escorrerem, e se for preciso, no mesmo dia, passado umas horas, estás a olhar para o sol e a dizer que a vida é maravilhosa. E depois chamam-te louca, mas pronto, há coisas que tu guardas só para ti, para não correr esses riscos. Ai, meu Deus. É assim, eu já não me importo que me chamem de louca, na verdade, acho que já ultrapassei um bocado essa fase. Já, olha, De aceitar lidei. mesmo. E agora, pegando nesta parte que sim, que faz muito sentido e é mesmo o que eu acredito, eu sinto mesmo que a sombra e os momentos mais sombrios também nos trazem grandes convites de, de puxar para cima.
Esse Uhum, wake-up call que tu sentes que dás às outras pessoas é o que eu sinto muito, que é o convite verdadeiro desses momentos de sombra e desses momentos mais down, são mesmo esse convite para acorda, uhum, acorda. E não muitas vezes aquela percepção negativa que nesses momentos sentimos da vida, ou seja, não é o definir o que é que a vida é para nós, esses momentos não são a definição, são a parte da experiência para te levar naquela alavanca. naquela É quase explosão, o sim. trampolim que tu falaste, acho que na última vez que nós falámos sobre isso, que tu sentias quase como um trampolim. Uhum, Eu sinto muito que a sombra é isso, é mesmo esse trampolim para nós depois uhum. vamos abaixo, mas depois vamos muito mais acima. E pegando aqui nisto que falaste, então fala-me agora, vamos passar agora para esse teu momento mais dark. Qual é o momento mais dark que queres trazer aqui e que conta a história que te levou a esse trampolim para agora estares no que é a tua orgasmic lifestyle? Bem, isto vem assim a público pela primeira vez, na verdade. Mas nada é por acaso e estou assim a passar uma fase em que faz todo sentido isto surgir de uma forma natural, assim, para quem nos esteja a ouvir. E sem dúvida que ter chegado a um momento da minha relação, de 14 anos com uma filha e ter percebido que, apesar de ter assumido a minha vida, aliás, por ter assumido a minha vida toda, lugares que não eram meus, de cuidadora e de salvador e de mãe de outras pessoas, levou-me de uma forma tão subtil e inconsciente para novamente para o lugar da criança e de dependência, porque tinha ao meu lado alguém que assumia esse papel de cuidador e de protetor e de sobreproteção, ou seja, e de repente, quando isto não é algo que tu te apercebes de um dia para o outro, né? Começa a haver um mal-estar, começa a haver um questionamento. Quanto mais tu te conheces, quanto mais mergulhas neste autoconhecimento, daí, né, isto ser fundamental este caminho, que é mais aware tu estás para o que te está a acontecer na tua vida, em todas as áreas. E começas a tua intuição começa muito antes da tua mente perceber o que está a acontecer. E por isso é que é tão fundamental tu estares conectado contigo, e descobrires o que é que te faz conectar contigo, porque isso é que é os pontos-chave, não é? O ambiente, as companhias, o que tu fazes no teu dia a dia, são tudo pequeninas coisas que vão potenciar esse escutar da tua intuição e tu depois começas a perceber qual é o caminho, começas a perceber o que está a acontecer e depois há uma fase que a mente diz que não, que estás louca e tu Jeito, continuas. jeito. E tu continuas assim mais uns tempos, né? E vais Sim. conseguindo combater com a mente, ou melhor, com a intuição, e vais dando voz à mente até que há um dia em que não dá mais. E o ponto mais dark e que também, lá está, e que fez tomar aqui a ação foi perceber como é que eu vim parar a este lugar e eu estou com o meu pai, eu estou a viver, eu estou na Romina, pequenina, de 8 anos, a viver com o meu pai. Algo está muito errado aqui. E depois começas a tomar essa consciência e em pequenas interações está lá tudo. E tu vês, e que achavas que estavas a fazer um trabalho de cura e de libertação, e de repente estás ali a repetir padrões, estás ali a viver, a repetir situações,
completamente desempoderada, não é? Porque o que é uma criança? Supostamente não deveria ser, não é? Mas que vai crescendo com este desempoderamento e com esta falta de confiança, esta falta de autoestima. E de repente entras ali numa dinâmica que não é provocado particularmente por ninguém, não é? Porque eu acredito que duas pessoas se atraem para trazerem ao de cima coisas que precisam de ser trabalhadas e depois ou conseguem em conjunto fazê-lo, ou realmente há ali um ponto em que já não conseguem. E então foi assim uma clareza brutal, mas numa dor gigante que foi, ok, eu estou naquele lugar e eu não cheguei a assumir o papel de mulher na minha vida. E estou casada numa relação de 14 anos com uma filha e inteirar-te disto é muito doloroso. É uma sensação de que eu lembro-me de várias vezes ter conversas, nomeadamente com uma terapeuta que me mandou acompanhar, e eu dizer-lhe, eu tenho a sensação, e dizerem-me que já viveste tanta coisa, já viveste fora e tiveste imensas experiências e profissionais e de vida, e assim, eu tenho a sensação que ainda não vivi nada da minha vida, que ainda não estou a viver a minha vida. E este era o meu maior sufoco. Era assim uma sensação de que o tempo estava a correr e eu estava à procura de mim. E eu não sabia onde é que eu estava e queria só encontrar para poder começar a viver a minha vida. Então foi aí assim, o grande ponto de viragem, o grande momento muito dark, muito escuro, que me fez dar assim o maior salto para o virar de página e para me resgatar. E eu tenho uma pergunta. Tu sentes que de alguma forma, o que é que aconteceu? Tu sentes que de alguma forma o amor terminou, o amor ressignificou-se? Ou seja, que movimento é que tu sentes que fizeste aqui? Tu colocaste as coisas no sítio ou houve aqui um amor que se tornou prioritário, um movimento? O que é que sentes que mudou? Consegues perceber a minha pergunta? Tu dizes no pós, depois de tomar essa consciência, Não. Sim, quando tomaste a consciência, exato. Sim. ou seja, o que aconteceu posteriormente. O que é que tu sentes que tiveste que orientar, ou seja, Uhum, reorganizar na tua vida? Porque essa consciência é uma consciência tão forte, ter essa consciência é mesmo algo muito forte. uhum, Acredito que, tal como disseste, demoraste algum tempo a poder receber tudo isso. uhum, E depois, a seguir a receber tudo isso, o que é que tu sentes que fizeste? O que é que tu sentes uhum. que foi a tua prioridade? Qual foi a tua nova prioridade? Porque eu sinto que de alguma forma tu reorganizaste algo. E o Sim. que é que tu reorganizaste? Assim, na verdade, isto começa antes de tu tomares mesmo a ação final, sabes? Ou seja, é um processo que começa um bocadinho antes e tu começas a perceber que ficaste lá para trás e que vais ter que fazer um longo caminho para ir ao encontro dessa miúda que ficou lá atrás. Então é um resgate, é uma missão, né? E então começas em pequeninas coisas a perceber que tu tens que ir para o primeiro lugar, tu tens que ir para o topo das prioridades, né? Veste que o amor que não existia não era bem no casal, era mais contigo primeiro. Uhum, sim. E ao mesmo tempo ver que na outra pessoa que também estava desorganizado esse amor. Pois. E que se calhar o amor pela filha estava no topo das prioridades e eventualmente também um amor próprio em segundo ou em terceiro, ou seja, também estava desorganizado. E então foi eu
ter que me posicionar e perceber com esse posicionamento que nós não estávamos alinhados, não é? De perceber Pois, porque tu, que- se tu voltaste em ti a organizar, deixaste de estar alinhada com o que era antes, não é? E exatamente. deixou de ser o match, porque os dois estavam a fazer o mesmo. Uhum. Tu fizeste um movimento diferente e deixaste de estar Na verdade, conectado. nós nem estávamos eu sinto que nem estávamos a fazer exatamente o mesmo, porque eu sinto Ok. que havia sim um lugar de prioridade assim que vem à Alice, né? Há um lugar de prioridade sobre ela, ou seja, ela passa para primeiro plano e a relação claramente que passa muito lá para o fundo. Eh, e no meio desse processo, ainda assim, comparativamente com a pessoa com quem eu estava, eu sinto que eu ainda estava mesmo no fim da minha lista de prioridades, sabes? Então foi uma reorganização em que, se calhar até de uma forma muito abrupta, foi do género esticar o braço e dizer não, eu não te vou abandonar mais e tu vens cá para cima e depois vem todo o resto. E é isso, é nessa dança em que tu depois não estás na mesma sintonia e a falar a mesma língua em que percebes isto com muita clareza. E aquilo é a conclusão do que eu dizia, que duas pessoas se encontram para juntas perceberem, né? Vão-se ativar, vão ativar o que precisa de ser olhado e depois é que se ficam, se a história continua, depois é a forma como tu consegues levar isso e crescer juntamente. Mas às vezes é mesmo só isso, é duas pessoas têm um propósito de se encontrarem até determinado ponto da vida e ambos crescemos imenso um com o outro, sabes? É perceber que estamos em lugares completamente diferentes do dia em que nos conhecemos e que cumprimos esse propósito. Então que chegou o momento de dar espaço para virem outras pessoas a ocupar esses lugares e seguirmos esse caminho e ambos termos essa consciência, sabes? Ou seja, o nosso amor não acabou ali, o nosso amor transformou-se para outra coisa e a amizade continua e o amor continua, mas noutro formato, sabes? E tu conseguires levar isto desta forma, é assim, e ao mesmo tempo é uma libertação, que é eu não podia estar mais a ocupar ali um lugar que não era meu e vice-versa, porque estávamos a impedir, isto era óbvio, estávamos a impedir-nos de expandirmos mutuamente. Uau. E, e então tu olhas para isto desta forma, é tão leve, ou seja, não é porque isto, visto assim superficialmente, drama, não é? O caos, Ah, 14 sim, anos, sim. uma relação, uma filha, a única filha casada e com filhos, casada pela igreja. Toda a perfeição que esperavam da Ramina desmoronou-se, mas se tu conseguires olhar para isto desta forma é tão libertador. E eu lembro perfeitamente de estar a ouvir um podcast sobre isto. E sabes quando tu ouves algo, ou vês algo e pensas, uau, é isto. Mas ainda estás naquela fase que a mente te diz, não acredito em nada disso. Porque isto já foi há muito, muito, muito tempo atrás. E depois, quando as coisas se efetivam, tu vais buscar estas peças todas e percebes que também não há mal nenhum nisso, porque tu percebes que a tua alma tem que estar preparada para as coisas acontecerem. Não podem acontecer naquele momento, não podiam ter acontecido naquele momento. Eu não estava preparada para tudo o que vinha aí, porque foi muita porrada, foi outro tsunami na minha vida, obviamente. Ahm, mas eu digo isto com um sorriso porque foi um tsunami em que tu já sabes virar à tona facilmente e aproveitar e ainda surfas uma ondinha no meio do tsunami e sabes que estás a levar muita porrada, mas tu sabes que vais sobreviver e sabes que estás muito mais forte do que o primeiro tsunami. Adoro, Então adoro. acho que a vida é mesmo, acho que é mesmo assim, né? Quer dizer, os maluquinhos que querem viver assim, mas eu prefiro. E como é que sentes que depois te lideraste até agora, até onde tu estás agora?
Olha, é um caminho muito traiçoeiro, sabes? Porque eu foi isso, foi um rasgar de todas as capas do que era suposto, do que era esperado de mim, não é? Desde da família próxima, de amigos que inicialmente não compreendiam muito bem, de tudo, da minha própria expectativa, porque ainda me lembro de quando havia momentos mais críticos, passado pouco tempo de me ter casado, e passar-me assim um rasgo desta possibilidade separação era tão assustador e tão é impensável, não é? Porque não é suposto. Então, ao mesmo tempo, eu sentia como amarras, como uma prisão, como nem sequer penses nisso, estás Pois. a ver? Não pode acontecer. Então, era um não tema. Ahm, e então, o libertar de tudo isto, quer para ti, quer para toda a gente à tua volta, e de repente o te diz resgatar mais do que nunca ouvir a tua intuição, perceberes do que é que te faz vibrar, o que é que te faz apaixonar e ir atrás disso com, com a frase presente na tua cabeça todos os dias de eu posso, porque eu posso, sabes? E eu não tenho, e isto foi assim um maior condicionamento, porque vinha de muito de trás e depois deixei isto ir para a relação, quero precisar da aprovação para fazer algo, não é? Aprovação, quase com trocar ideia e perceber que a pessoa estava tão entusiasmada como eu com a ideia, nem era um pedir autorização Sim, sim. formal, percebes? É um ok, I'm allowed to do this. Eu posso porque está aqui aprovado, porque está aqui, há interesse, está ok. Então foi um agarrar-me a isso com unhas e dentes, escrever em papéis à minha volta, tipo, tu podes, só porque sim, porque tu queres. Eu quero, eu posso, eu mereço, porque não? E então foi em tudo, e de repente foi a repensar a minha área profissional, e de repente foi ir atrás de sonhos adormecidos, nomeadamente do surf, ou seja, tudo que eram obstáculos, não é, mais maiores, obstáculos mais difíceis, desafios maiores, de certa forma, a voz do eu não, quem sou eu para, vinha mais forte, não é? E acabavam por ficar lá na gaveta. E, mas isto, voltando ao que eu estava a dizer, de ser traiçoeiro, porque há tanta sede disto, não é? E há tanta sede de resgatares, tu facilmente te abandonas neste prazer. E aqui é o ponto. Yes. Como tu facilmente estás a viver, ok, isto é possível. A vida é possível ser desta forma. E entras não é nessa sede desse prazer que ficou adormecido durante anos e te abandona. E como é que te abandonas, não é? É esses momentos de parares e de só respirares e perceberes o que estás a sentir e escrever sobre isso e chorar e permitires-te viver as emoções todas e dar espaço para sentir essas emoções todas de uma forma consciente é o que te permitem ir fazendo continuamente o trabalho. Mas é muito fácil, tipo, não queres isso, não é? Porque Sim. já passaste por muito, porque descansada, porque já chega de porrada e agora deixem-me só curtir um bocado a onda, estás a ver? E então por isso é que é mesmo muito traiçoeiro. E por isso é que tens de estar mesmo esperto para a vida não te apanhar outra vez na coroa. E como é que tu fizeste isso? Como é que trouxeste a ti todos os dias e trouxeste como um hábito, que eu sinto que é um hábito para ti, já é muito natural para ti, esse da vida não te apanhar na curva. Como é que tu trouxeste isto como algo natural para ti? O que é que fizeste? Ainda não é, calma, que ainda não é natural. Ou seja, Já te sim, apanha menos. Apanha-te a sim, menos. não, é exato, já não me apanho, eu sinto que já não me apanha, ou quando me está a apanhar e eu já estou mesmo lá enterrada e digo.
Pô, mas depois não me deixo efetivamente apanhar, que é, ok, tenho que inverter isto. E eu acho que é quando tu te das conta que algo não está bem, né? Tu começas-te a perceber que há um ligeiro mal-estar, há uma ligeira inquietação, há qualquer coisa que vem e é tu parares nesse momento, dares esse espaço e tentares entender o que está a acontecer e obrigares-te a fazer o que tu sabes que estás a precisar naquele momento. Porque é super fácil, é isso, tu perceberes e tu perceber e tu tens um convite para ir fazer não sei o quê que te vai dar o maior prazer, mas tu sabes que naquele momento o teu corpo te está a pedir para tu só ficares na tua casa e tomares um banho e passares um creme e ouvires uma música mega melancólica e chorar, de escrever e não teres aquele momento incrível que está a ser convidado a ir viver porque estás a precisar de dar colinho à, àquela criança que lá ficou. E acho que é dessa forma que tu vais te escutando cada vez mais e não te vais deixando cair. Acho que são pequeninos hábitos que de todo que eu já estou pró em fazê-lo no meu dia a dia, porque isto é muito malabarismo e eu ainda não dou conta de duas bolas, quanto mais três. E está sempre a partir pratos, está sempre a partir pratos, Mas é assim que se e vai um dia conseguir. cai um e a malta tem que ir renovando o conjunto da louça lá em casa, porque esquece, está sempre a partir pratos. E aceitar-se que vai partir. E pronto, e há dias em que te sentes a maior, não é? E que consegues equilibrar três e já te achas, mas facilmente. Porque é um caminho, era o que eu dizia, é tão libertador e tão incrível e tão empoderador como doloroso, porque não há outra forma, não é? Porque só cresces dessa forma. E então, é isso. Uau. Então, e conta-me como é que tu sentes que é agora a tua vida, tipo, fazendo contraste a este dark, como é que tu sentes que vives agora esta orgasmic lifestyle? Qual é o contraste que tu sentes internamente que houve aqui? Olha, eu sinto que ainda está assim. É quase como. Aliás, tu disseste essa expressão na outra conversa que nós tivemos, que era eu sentir que estava algo gritante. Sabes que eu senti que tem assim a fera cá dentro e eu estou assim a agarrá-la, tipo, calma, calma, já lá vais. Mas ela está tipo, chega. Então, ou seja, está a vir tanta energia e tanta coisa que quero viver, que quero experienciar, que quero trazer, mas com tantos pratos para equilibrar, não é? Porque de repente foi reorganizar toda uma estrutura familiar, financeira, numa fase em que eu própria estava de redescoberta profissional, e, portanto, com pouca estabilidade financeira, e então foi literalmente ter que me tornar mulher à força e responsável pela minha própria vida e criar essa estrutura, né? Porque eu saio de casa dos meus pais, vou estudar para a faculdade, conheço esta pessoa ali no final da faculdade, ficamos a morar juntos, ou seja, tu acabaste por em nenhum momento teres que verdadeiramente liderar sozinha e assumir a responsabilidade sozinha da tua própria vida. Porque isso é possível fazer, obviamente, mesmo estando em relação, mas lá está, tu tens que vir já com uma Não estrutura e há uma esse bagagem, convite claro numa relação, eu percebo. sobretudo quando tu vens totalmente desempoderada, né, para trás, no passado. Então, muito facilmente tu vais deixar levar depende alguma, se é uma certa dependência, e mesmo que inconsciente, e por muito que tu acho que não, e eu, né, eu posso, e sou incrível, e eu posso fazer as coisas, mas depois
subtilmente tu vais-te apercebendo que há ali uma certa dependência, ou seja, e ao passar esta fase em que começou muito questionamentos, também houve esta travessia e esta redescoberta, perceber o que é que eu queria profissionalmente fazer, e então foi eu ter que erguer e construir toda uma estrutura do zero. E então este libertar e este viver em prazer e este querer experienciar tanta coisa enquanto tens que enraizar a uma. Passa o maior treinamento e o maior treino destes dois lados, né? Do feminino e do masculino, aqui numa dança que Exatamente. é um enraizamento profundo, não poder vacilar porque há outras coisas e há outras coisas que têm que ser seguradas e que não podem cair de maneira nenhuma, sabes? E isto não há maior crescimento e maior empoderamento ao mesmo tempo, não é? Do que estar a viver isto. Daí eu dizer que é muito fácil às vezes tu caíres na armadilha, não é? Porque é tudo muito desafiante, é tudo muito intenso, e tu tens que ir sabendo dosear, sabes? E há momentos em que tu só estás a querer viver no flow e ter esse prazer e estou a experienciar e estou a surfar como nunca tinha surfado e conhecer pessoas e viver tudo de uma forma muito intensa e depois, passado umas horas, ter que pôr o chip da mãe em que está a pensar no jantar e quantas para pagar e uma renda sozinha e pronto, então acho que tem sido assim o maior desafio e ao mesmo tempo tentar atenuar esta sensação do tempo perdido, sabes? Do Sim. o relógio está a passar e eu quero. Ainda tens E essa depois começam a vir sensação? tantos. Diz? Ainda tens essa sensação? Sim, ainda vem muito essa sensação do tempo que. Ou seja, com este resgate, é isso, é inevitável tu sentires, ok, voltei a mim, né? Voltei àquela criança que ficou lá atrás, completamente desempoderada e sem voz e sem se afirmar e sem fazer escolhas por si. E eu tenho que ser honesta comigo, que é, ela ficou lá muito atrás, porque eu desde os meus 5 6 anos que assumi responsabilidades, calei-me Pois, para não incomodar, pois. calei-me para proteger as minhas irmãs, para cuidar das minhas irmãs, os meus pais atravessaram por desafios e eu só queria garantir que não havia mais sofrimento. E então, o que é que acontece a uma criança nesse lugar? Deixa de ter voz. Sim. E então essa sensação vem, claro, que é ok, e depois começas a viver tanto em prazer e os sonhos começam a querer saltar todos da gaveta, não é? Que Ah, pois. tu só pensas assim, agora não vou ter tempo para tudo, quantos anos é que faltam de vida? E Muito assim, bom. a paciência tem sido assim, acho que assim as duas maiores lições destes últimos meses em todo este processo foi a fé, o render-me, sabes? Não pude fazer planos. Eu já nem dizia era viver um dia de cada vez, eu dizia que era viver uma hora de cada vez, porque até as próprias experiências profissionais que eu estava a ter, que não era nada certo, eu fui obrigada a render-me, a confiar na vida, a confiar, ou seja, não render-me no sentido de vou ficar aqui e deixa ver o que é que acontece, era eu acredito que é este o passo, vou dar o passo e vou acreditar que é este o caminho, que isto vai dar certo. E deu sempre certo, sabes? Sem planos e simplesmente agir daquilo que eu sentia que era o caminho e largar o controle e render-me e confiar. E deu sempre certo. E Uau. dá sempre certo. E neste lugar todo que tu estás agora, que eu sinto que ainda não é o nível de orgasmo que tu almejas,
mas já é muito mais do que o que tu alguma vez tiveste. E isso é incrível. E Sim. segurar isso já é total transformação, já é segurar nesse lugar de eu já estou muito mais longe do que eu alguma vez estive. Tu já concretizaste muitos mais sonhos do que o que tinhas há um ano atrás ou há Uhum. anos atrás. E daqui é só para cima, é sempre. Agora é criar a estratégia para chegar lá o mais rápido possível. E eu tenho a certeza que se tu te lideraste até aqui, facilmente vais-te liderar a todos os sonhos ficarem realizados. Tipo, todos os certinhos na bucket list. E, e agora eu tenho uma pergunta para ti. Nesta jornada toda que tu nos contaste e que eu sinto que. Apesar de tu sentires que ainda não chegaste a um ponto final, quase da história, eu sinto que tu já consegues quase dar ali eu sinto que é um marco agora. O que eu estou a tentar pôr em palavras o que eu estou a sentir. Sim, Na ok. tua jornada toda, tu estás agora num marco super importante, que apesar de não parecer o final da linha, é um marco que vai terminar algo para se abrir outro algo. Eu não sei explicar mais do que isto. Leva para Hum. ti, leva para ti esta mensagem agora. Vai-se abrir agora outro algo e outra etapa totalmente nova, porque eu sinto que agora é que tens a base. Uhum. Agora é que vais construir realmente o castelo. Uhum. Até agora foi só mesmo a base. E nesta base de construires este ponto, de chegares até aqui, o que é que tu sentes que tiveste de deixar ir? Uau. O que é que eu tive que deixar ir? Que na verdade que ainda tenho que deixar ir, sabes? Que de alguma forma, se calhar de alguma forma, esse, 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 essa rendição e essa entrega total, sabes? Sem fazer qualquer plano para o que aí possa vir e e agir, sabes? E dar o passo sem esse medo de não ser o caminho, esse medo de não dar certo, esse medo de falhar, e esse medo da exposição, sabes? E do julgamento. Acho que é assim, acho que está E assim. algum que ainda não consegues deixar ir, que queres deixar ir? Não, acho que esses que eu referi Já. não, tem pontinhas ainda presas que Ah, ok. precisam de ser deixadas de ir. Ok. São assim as pontas que estão a ser mesmo convidadas a É agora. largar as cordas. É agora. Eu estou a sentir que é agora. É o momento, Sem é o pressão, momento. sem pressão. Sem pressão, mas eu estou a sentir que o universo vai-te convidar imenso a cada vez mais soltares isso. Sim, acho que naturalmente isso está a acontecer, sabes? Em mexer nas coisas Faz-me sentido. E o que é que vão que surgindo. agora, e o que é que agora já não abdicas? E que eu agora, olha, agora já não abdico deste meu tempo para mim e destas pequeninas coisas que me entrar no mar, por exemplo, sempre que é possível, de madrugada, de preferência, assim, antes do mundo acordar, é assim, muda o meu dia, transforma o meu dia, transforma. Eu estou com alguma coisa para resolver e estou há 2 dias sem entrar no mar e aquilo está-se a criar grande e é impressionante como eu entro no mar depois de um dia de manhã cedo antes de começar a trabalhar
e eu saio e eu sou a maior do mundo e vou resolver aquilo em 10 minutos. Uau! Sabes? É aí que eu tenho a resposta. E é um exemplo em pequeninas coisas, ou lá está, numa conversa como estas, né? De parar, ter um momento a meio da semana em que eu sei que vou almoçar com alguém, estar com alguém em que vou trazer estes temas que eu estou a sentir a minha energia neste momento toda aqui a fervilhar, porque eu sei que é isso que alimenta e é isso, e disso eu não abdico neste momento, porque Uau. senão sei que muito facilmente vou voltar, caio em lugares que eu não, que não é que me vão começar a construir uma narrativa contrária à que eu quero viver. Então, enquanto isto não flui, não é? E tu vives os dias, mesmo sem estes combustíveis, de uma forma, ok, estou aqui sustentada, tipo, com tanto turbilhão que está a acontecer, tu tens que regar, 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 regar e não podes vacilar. E qual é Acho que que é sentes que isso. foi a aprendizagem hum, que o universo te quis dar? E qual é que foi a aprendizagem que tu recebeste aqui que o universo te deu com esta jornada incrível? Qual é que sentes que é aquela verdadeira aprendizagem que tu recebeste Opa, nesta jornada? é, é inevitável, é o que eu te digo que sinto gritante de trazer a toda a gente, que é se não estás conectado a ti, se não te resgatas de alguma forma, pá, podes fazer tudo, podes pôr todos os sonhos a rolar, mas se não, todos os projetos que idealizaste e que planeaste, seguir uma vida, eu construí isto, e uma carreira, e tenho uma casa, e viajo, mas pá, estás conectado a ti e permitires-te sentir verdadeiramente o que a tua alma te diz, é a única forma de tu estás cá neste mundo com o propósito certo. Não há outra forma. Adoro. E qual era o título que tu darias a esta história? Ui, E este vai ser perguntas o nome, fáceis, Catarina. e este vai ser o nome do episódio. Oh, meu Deus, responsabilidade. Não há. Olha, calma, calma, calma. Não, não, Vamos. não. Não, fluir, Leveza. fluir. Fluir, exatamente. Estamos na onda e qual é que era, qual é que era o título que darias a esta história que tu trouxeste, que é tua também? Olha, se calhar até posso trazer o nome de uma experiência que eu criei há 2 anos para celebrar o meu aniversário e que de alguma forma, e que ela vai voltar a surgir. Já era para ter surgido agora este mês e acabou por não acontecer, mas vai surgir. Um, que é o Mute, que no fundo é um convite a desligares tudo à tua volta Uau! e escutares só o teu coração. Uau. Desligar tudo, desliga tudo, desligar tudo à tua Tudo. volta e escutar o coração agora. Todo o ruído, toda a distração, todos os estímulos, todas as expectativas, conseguis pôr mesmo, é quase como sabes, está um ruído todo a acontecer e tu entras numa bolha em que tudo se cala e tu consegues escutar tudo que está cá dentro. Uau. Acho que é isso. Por isso, olha, tens aí um bom título. Está feito, já escrevi. Desligar tudo à tua volta e escutar o teu coração. É o nome do episódio já. Uau! Está feito. Vai ter milhões de visualizações só com esse título, vais ver. Adoro. Minha querida, alguma coisa que queiras dizer, partilhar? Este é o teu momento, este é o palco onde tu podes agora partilhar a tua voz e o que sentires. Vai com tudo. Olha, acho que é isso, esta descrição do que te estava a dizer, este título é mesmo,
é mesmo isso, é não adiar, é não adiarmos este escutar, porque apesar de ser muito doloroso, é muito duro, dói, é extremamente assustador, mas acho que se as pessoas tivessem noção de como é libertador e de como é incrível viver do outro lado, sabes, enfrentar esse, esse, esse lado escuro para ver tudo o que há do outro lado e viver totalmente em verdade e conectado de si, ninguém pensava duas vezes em fazê-lo. É verdade. E por isso acho que se tu de alguma forma acho que se eu de alguma forma conseguir deixar isto nas conversas de café, nas conversas, ou melhor, desde as conversas de café, desde momentos mais banais a algo maior que venha a surgir, A palcos, por exemplo. a palcos, A palcos. com milhares. Milhares de pessoas. Não, mas é isso. Acho que isso me preenche porque é isso, porque foi um processo longo e foi esse o meu ponto de viragem e foi aí que eu encontrei o caminho. Uau. Obrigada, Olha, Leitinha. obrigada, eu adorei. Nada como fazer uma pausa num dia de trabalho para ter uma conversa destas. Que É bom. mais um combustível. Obrigada mesmo. Não, obrigada, eu. Espero Um que tenham beijinho. gostado. Vamos agora Sim. terminar. Obrigada. Um beijinho. Obrigada, Catarina. Um beijinho grande. Obrigada.